Espera só, vamos começar a gravar aqui. Então, é importante reforçar que a linha elástica é conteúdo de N2, ou seja, vocês têm que revisar isso, têm que recapitular isso aí. É muito conteúdo dentro da linha elástica, porque é reação de apoio, estruturas hiperestáticas, deslocamento vertical, rotação da tangente. Enfim, depois que você calcula as reações de estruturas hiperestáticas, você desenha os diagramas, que também pode ser um problema. Fora o fato de que para cada método de deslocamento, rotação e reação de apoio, eu tenho o método da área, método da integral, método da superposição, que é a utilização da tabela. Então, assim, tome muito cuidado, porque, querendo ou não, já tem um tempinho que a gente viu isso, e pode ser que vocês acabam esquecendo ou passando isso aí batido, tá, gente? O conteúdo da aula de hoje, ele é, assim, considero ele legal, mais leve, por quê? Porque hoje a gente vai, na primeira parte da aula, eu estava pensando na ordem aqui, eu acho que a gente vai fazer de energia primeiro. Então, capítulo 14, quem está com o livro aí, abre ele, por favor. Já pega o material de vocês, aí, de caderno e lápis, que eu quero que vocês façam algumas continhas rápidas para mim. Querendo ou não, energia de deformação, a gente estuda em análise estrutural também. E eu até gostaria de saber se tem alguém aqui que não esteja fazendo análise estrutural ou que não tenha feito análise estrutural 2, cálculo de energia. Tem alguém na sala que não tenha feito? Não? Todo mundo já fez, né? Ou está fazendo, certo? Acho que quem está presente aqui, todo mundo. Então, a gente tem que ver isso em REMA também, porque a gente utiliza dessa informação, mas como a gente estuda em análise, a gente vai usar isso a nosso favor. Então, abre, por favor, o material no capítulo 14, é a página 519. Abre aí, por favor, quem tem. Como a gente vai focar bem no livro, assim, porque a gente tem que ver esse conteúdo na íntegra, até mesmo porque a gente já estudou, eu vou compartilhar o livro com vocês, tá? Hoje a gente vai ficar basicamente recapitulando algumas ideias do livro. Eu preciso muito que hoje vocês sejam mais participativos, até mesmo porque, de uma certa forma, a aula de hoje é quase que uma aula de revisão. Então, hoje tem muito conteúdo, mas conteúdo que a gente já viu. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, eu realmente preciso que vocês me falem, porque hoje o ritmo vai ser mais frenético um pouco, tá? Já pega o caderno aí, um lápis, para vocês darem uma rabiscada, por favor. Apareceu aí para vocês, gente? Método de energia, capítulo 14, apareceu, Sim. né? Beleza. Gente, a gente já viu isso, mas vou falar aqui por alto o que é a ideia. Energia de deformação está relacionada com o deslocamento que o meu material sofre a partir do momento em que ele deforma. Então, eu pego um ponto de referência, deformo esse objeto. Nesse caso, a gente vai começar pela deformação normal. Então, eu vou comprimir ou tracionar esse objeto, ele vai alongar, ou encurtar, né? Depende, se for tração é alongamento, e essa tração vai causar uma deformação de alongamento, que nada mais é que um deslocamento de um ponto de referência. Deslocamento de um ponto, multiplicado por uma força, é trabalho. Então, quando eu aplico uma força, isso gera uma deformação, isso é a mesma coisa que um deslocamento daquele ponto. F vezes D, que é força vezes deslocamento, é trabalho. Trabalho é variação da energia, ou seja, eu não tinha nenhuma energia naquele meu objeto e agora eu apliquei uma energia nele. Então, ele tem uma energia ali retida nesse objeto. Esse objeto passa a ter uma concentração enorme de energia, porque a gente está falando de uma estrutura de concreto, madeira, de aço. Para causar uma deformação nesses materiais, eu preciso causar realmente uma grande concentração de força, por mais que seja um deslocamento pequeno, essa enorme força multiplicada por um deslocamento pequeno também causará aí um trabalho ou energia significativa. Tanto que quando a estrutura rompe, o barulho, a dissipação de energia sonora é estrondoso, parece uma explosão. Você já deve ter visto aí vídeos de uma estrutura rompendo, né? E é realmente assim assustador o tamanho de energia que uma estrutura tem a capacidade de armazenar, tá? Quando ela rompe, essa dissipação de energia sai
por meio de calor e energia sonora, tá? Vamos, então, só recapitular a ideia. A gente pega um objeto, aplica uma força nele, causa uma deformação. Essa deformação multiplicada por essa força que continua sendo aplicada no objeto causa uma curva, a curva P delta. Abaixo dessa curva, a gente tem trabalho. A área integral dessa reta nada mais é do que o trabalho, que é igual à área sobre essa curva. Então, eu pego aqui, calculo a área desse trapézio e encontro o trabalho, a energia que o meu objeto sofreu. Isso é dado a partir da integral f dx. Como é um triângulo, como é uma reta ali, quando eu integro, vai ficar esse P delta sobre 2. Qualquer dificuldade sobre isso me fala, porque isso aqui tudo a gente já viu em análise de 2. A gente vai focar mais em exemplos, só para a gente recapitular tudo sobre a perspectiva de resistência dos materiais, para vocês entenderem por que a gente vê isso aqui de novo. Aqui ele traz todo aquele contexto da relação entre trabalho e energia, tá, gente? E ele começa. A energia, ela é por deformação, e uma deformação pode ser causada por vários efeitos. Então, eu tenho o efeito da tensão normal, o efeito da tensão cisalhante, eu tenho o efeito da tensão de flexão, eu tenho até o efeito que eu posso causar a partir de uma torção, que a gente vai estudar mais um pouquinho à frente, talvez na próxima aula ou na outra. Vai depender do nosso desempenho na aula de hoje. Então, o efeito mais comum, quando a gente fala em energia de deformação, a primeira coisa que a gente lembra é de resistência materiais 1, quando a gente fala em energia de deformação por tensão normal. Quando o meu objeto ali está sofrendo uma carga de tração ou compressão, e eu vou ali calcular a integral e encontro a energia. Mas a gente já viu em análise 2 que essa energia de esforço normal é muito pequena se comparado com a energia de flexão, quando eu estou falando de vigas. Em pilares, a energia é basicamente energia de tensão normal, causada pela tensão normal. Mas em vigas, a maior concentração de energia é a energia que vem da tensão de flexão normal causada pelo momento fletor. Então, a gente encontra ali a relação do m de x, joga na integral, e a gente descobre que essa energia causada pelo momento é absurdamente maior do que a energia causada pelo esforço normal, ou importante. A gente tinha falado em torno de 95% a 97%. Na prática, significa que uma energia de flexão, ela pode ser 20 ou 30 vezes maior do que a energia de esforço cortante, por exemplo. Lembra disso, gente? Eu falei alguma coisa aqui que vocês não lembram, já não tenham ouvido falar, me dá um feedback aí, por favor. A gente está recapitulando aqui, né? Alguma dificuldade sobre alguma coisa que eu já falei aqui até agora? A gente tem que lembrar agora, né, Roberto? Tem que lembrar, uai. Vocês não pode esquecer das coisas. A gente tem que usar essas informações para sempre na nossa vida profissional. Vamos combinar uma coisa? Vão anotando aí os pontos principais, e aí qualquer coisa eu repito, espero. Só anota essas ideias que eu estou falando, em tópicos mesmo, assim, só para vocês se situarem. Beleza. Anota aí, por favor. Vou falar as ideias centrais de novo, mas anotem. E aí eu falo de novo. Tá? Mais alguém que está com alguma dificuldade ou não entendeu? Quer que eu dou uma ênfase em um ponto específico, gente? Realmente preciso que hoje vocês sejam mais participativos, senão vocês não vão absorver o que vocês precisam, tá? Conversa comigo. Quem for participando, eu vou interagindo, né? Vamos lá, Pedro? Você está com o caderninho para anotar? Tá. Sim. Primeira ideia central é resgatar que o trabalho é a variação da energia. Então, quando eu aplico um trabalho no meu objeto a partir da deformação, eu gero energia nele. Anota isso aí. A aplicação do trabalho no objeto a partir da deformação gera energia. Energia de deformação. Esse é o ponto central desse capítulo. De onde vem essa energia, como que ela dissipa, tá? Não entendi, Camila. Repete de novo, por favor. Tá. O trabalho
causado pela deformação em um objeto gera uma energia nesse objeto. Então, quando eu aplico um trabalho em um objeto, ou seja, eu causo um deslocamento nele, mas esse deslocamento é a deformação, ou seja, aplico uma força, esse objeto vai deformar, essa deformação pode ser entendida como um deslocamento, essa força vezes esse deslocamento é trabalho. Esse trabalho aplicado no meu objeto gera uma energia de deformação nesse objeto. Então, o meu objeto não tinha nada, agora eu tenho uma energia armazenada nele a partir do trabalho que ele recebeu. Beleza. Fechou? Tá. Vamos compondo aqui a linha de raciocínio. A gente tem vários tipos de energia de deformação. Eu vou dar 4 exemplos para vocês. Pelo efeito de esforço normal. Aí vocês vão colocar aí, esforço normal. O esforço normal pode ser tração, compressão, divide ele nesses 2 subtópicos. Pelo esforço cortante, pelo momento fletor e pelo esforço de torção. Então, normal, cortante, fletor, torção. Anota esses 4 aí, por favor. É importante realçar o normal, que ele pode se dissipar em 2. Todos eles se dissipam em 2, né? Positivo e negativo. Todos eles. Mas o esforço normal aí de tração e compressão, ele se destaca mais porque a gente não fala muito de esforço positivo ou negativo lá no momento fletor. A gente não dá nome para eles, igual a gente dá nome na tração e compressão, né? Que são os valores positivos e negativos do esforço normal. Micael entrou agora, o Gustavo também. O que a gente está fazendo? A gente está hoje, Gustavo e Micael, estudando o capítulo 14. O capítulo 14 é da página 519. É energia, a gente estuda em resistência de materiais 1 e estuda em análise estrutural 2. Então, a aula hoje envolve um certo ritmo, até mesmo porque a gente já viu tudo isso. Micael, você fez resistência de materiais 1, não fez? Oi? Você fez resistência de materiais 1? Eu acho que sim. Você acha que Não sim? lembro, não lembro. Legal, cara. Muito bom, hein? A página do livro é qual, Roberto? Imagina lembrar do conteúdo da disciplina, né? Imagina. É porque eu fiquei um ano parado, aí parei, fui pro 7º já, né? Bagunça tudo, né? Aham. Não sei, você deve ter feito, tá? Não, eu fiz, eu acho que eu fiz, certeza. Tá. É o seguinte, você tá com o livro aí? Tô sim. Tá. Abre ele na página 519, capítulo 14, métodos de energia, tá? 519. Isso. O que eu preciso de vocês? Hoje a aula, ela é meio que uma aula de recapitulação, nessa primeira parte antes do intervalo, que a gente vai estudar energia. Então, eu vou falar um pouco rápido, vocês vão acompanhando e anotando, para a gente pegar um ritmo bacana, para termos condições de fazermos alguns exemplos. Eu vou passar algumas atividades de energia para vocês fazerem. Não são difíceis, na verdade, vocês conseguem, quem fez REMA 1, por exemplo, comigo no semestre passado, e quem está fazendo análise 12 e calculou a energia de deformação na atividade da EM1, por exemplo, consegue resolver a lista que eu vou passar para vocês sem nem pegar essa primeira parte da aula aqui. Então, é super tranquila, só que a gente vai revisar, só para não falar que o conteúdo não foi dado em REMA 2, que a gente precisa estudar energia em REMA também. A REMA, ela aborda esse conteúdo sob uma perspectiva um pouquinho diferente, ela usa essa informação para dimensionamento lá na frente, inclusive em outras disciplinas. É a mesma coisa, mas é sob uma perspectiva um pouquinho diferente. Ele foca mais na ideia da tensão, em vez de focar na ideia das seções internas. Enfim. Então, Micael, qual é a parte que você perdeu que eu pedi para a galera copiar? Gustavo também. Tá? Energia é causada a partir de um trabalho que o meu objeto recebe. Anota isso. Então, meu objeto recebe um trabalho. Como assim ele recebe um trabalho? Tem como repetir, Roberto? Eu não entendi. Energia é causada a partir
A energia é gerada a partir de um trabalho. Tá chiando? Todo mundo está ouvindo chiado ou é do Paulo, só do Paulo? Eu não tô ouvindo. O áudio tá bom? Eu também não tô ouvindo. Pra mim tá. O meu tá travando um pouquinho, mas é por causa da internet daqui, que hoje tá uma bosta. O áudio de vocês, para mim, tá ótimo. Vamos lá, então. O meu A energia é gerada a partir de um trabalho recebido pelo objeto. O objeto recebido pelo objeto. Recebido, sofrido, pode falar até sofrido, que fica uma palavra mais forte. Beleza. Esse trabalho é força vezes deslocamento. E esse deslocamento é a deformação que o objeto sofreu. Então, pensa nisso. Ele recebe ali uma força, essa força causa uma deformação, a deformação pode ser traduzida como um deslocamento, esse deslocamento multiplicado por essa força trabalho é variação da energia. Vamos copiar isso? Vou falar de novo. O objeto recebe uma força. Essa força gera uma deformação no objeto. O objeto recebe uma força, essa força gera uma deformação. Deformação igual, pode ser, nesse ponto aqui, a deformação pode ser considerada igual a um deslocamento, ou seja, um ponto desse objeto estava lá em cima e parou aqui embaixo, ele deslocou. Então, força gera deformação, deformação igual a deslocamento, força vezes deslocamento é trabalho é variação da energia. Se a energia inicial era zero, agora a minha energia final não é zero mais. É exatamente o valor da variação que o meu objeto recebeu. Alguém não acompanhou? Posso continuar, gente? Já copiou aí, Mikael? Por mim, bom. Essa que você falou por último era pra copiar também? Agora eu tava terminando a primeira. Era. Ixi, porque a internet hoje tá uma bosta aqui. É a mesma coisa, Mikael. Não precisa copiar de novo. Estou falando a mesma coisa de uma forma diferente enquanto você terminava de copiar aí, tá? Ah, não, beleza. A outra informação que você perdeu é quais são os tipos de energia que o meu objeto sofre, de uma forma geral, uma estrutura, um elemento estrutural. Anota aí, são 4. Normal, cortante, pelo esforço normal, pelo esforço cortante, pelo momento fletor e pelo esforço de torção. Os 3 que você já conhece, mais torção. Só coloca isso aí. Não deu para entender, Roberto. A internet aqui tá muito ruim, acho que vou ter que reiniciar. Esforço normal, cortante, momento fletor e de torção. Entendeu? Agora eu entendi. Beleza. Então, bora. Gente, vamos continuar. Anota isso aí, por favor, Mikael, que aí você consegue acompanhar aqui o raciocínio. Quando tudo isso acontece, eu tenho uma força, eu tenho um objeto que está sofrendo deformação, então eu consigo calcular o ΔL, que nada mais é do que aquela equação lá da resistência de materiais. O ΔL é igual a força vezes L dividido por N vezes A. Então, nada de novidade. Qual que é a particularidade aqui? Em REMA, a gente trabalha com o ΔL, e a gente trabalha com a ideia de força, de área. Aqui, em REMA 2, e da agora para frente, a gente não vai muito falar de forças mais. A gente trabalha mais com a ideia de tensão, porque a força não importa. O que vai considerar se o meu objeto vai romper ou não, se ele vai deformar ou não, no final das contas, não é a força que ele está recebendo, mas é a tensão que ele está recebendo e a capacidade dele de receber essa tensão. Então, a partir de agora, a gente esquece um pouco essa ideia de força e a gente passa a trabalhar com a ideia de tensões. Então, a gente vai migrar para essa outra perspectiva. É importante vocês anotarem isso. Tchau para as forças, olá para as tensões. Então, foca nas tensões. Como assim? Força sobre a área é a tensão do esforço normal. Então, se eu aplico uma força, eu pego a seção transversal daquele objeto, eu tenho tensão no esforço normal. Não é novidade também, a gente só tem que focar nisso agora. E aí, tudo a partir de agora vai ser uma consequência, vai estar em função
de tensão. Tensão de flexão normal, tensão cisalhante, tensão sob o efeito de esforço normal, que é a tensão normal, tensão sob o efeito de torção, tudo tensão. Então, a gente vai focar em tensão agora. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vou direto para o exemplo. Depois eu volto. Vou pular o exemplo 14.1 e vou focar no 14.2. E esse exemplo aqui, eu gostaria muito que vocês rabiscassem ele no caderno para vocês não ficarem boiando enquanto eu falo, né? 14.2, página 523. Isso mesmo, página 523. Determine a energia de deformação elástica provocada pela flexão da viga em balanço, se ela for submetida a uma carga distribuída uniformemente W. E é constante. Essa estrutura é essa aqui, ó. É uma estrutura bem simples. Quantas seções eu tenho nessa estrutura? Uma. Quando eu corto essa seção em um ponto X qualquer, eu vou olhar para a esquerda ou para a direita? Gente, como eu estou revisando isso com vocês, anota isso, tá? Anota isso, porque é óbvio, não preciso de anotar, mas pode ser que lá na frente você fique nervoso ou esqueça um detalhe. É importante você ter isso no seu caderno, mas, como eu disse, é tudo do que a gente já viu. Quando eu corto em uma seção e olho para a esquerda, eu tenho que lembrar que naquela seção vai surgir ali os esforços solicitantes, cortante, esforço normal e momento fletor. Como a gente sabe que a energia causada pelo momento fletor é a maior, é a que tem um efeito maior, a gente esquece um pouco o efeito da energia, a energia causada pelo efeito cortante, e a gente foca mais na energia causada pelo momento fletor, que é a energia de flexão normal. Então, o que a gente faz? A gente calcula a seção. Como que a gente calcula a seção? A gente vai, considera ali a convenção. Quando eu corto e olho para a esquerda, na minha convenção, o meu momento está anti-horário. Então, M mais W vezes X sobre 2 igual a zero. Então, eu descubro que a minha seção transversal tem um momento igual a menos W x ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Alguém tem alguma dificuldade para encontrar a informação do momento fletor na seção 1? Alguém tem alguma dificuldade nisso ainda? Tem como repetir de novo, Faber? Tem. Quando eu corto aqui na seção, quando eu faço um corte aqui na minha estrutura e olho para a esquerda, vai surgir aqui um momento anti-horário, que a gente chama de M1. Então, surge aqui um momento anti-horário, e aí ele vai ficar assim, ó, M1 mais W vezes X sobre 2. Por quê? Porque aqui é a distância X. A metade dessa carga distribuída é X sobre 2. Então, vai ficar M1 mais W vezes X sobre 2 igual a zero. M1 igual a menos W X ao quadrado sobre 2. Certo? Anota aí que M1 é igual a menos W X ao quadrado sobre 2, Micael. Gente, M1 é igual a W vezes X ao quadrado sobre 2? M1 é igual a menos W X ao quadrado sobre 2. Ah, tá. Tá? Pelo método da energia, a equação que a gente já está acostumado, a gente joga naquela integral. A equação da energia é o quadrado é a integral do quadrado do momento fletor naquele ponto. Calculei o momento, M1 igual a menos W x ao quadrado sobre 2, jogo dentro da integral, eleva ao quadrado antes e integro depois. A gente já sabe como que o livro funciona, o livro ele faz direto, mas ele coloca aqui a equação original, ó, que é a equação que eu gostaria que vocês copiassem só para recapitular. Quem está acompanhando tranquilamente não precisa copiar nada, gente. Hoje essa é a primeira ideia aqui. Então, eu tenho m ao quadrado, então eu vou substituir o meu m pela seção que eu descobri de menos w, x ao quadrado sobre 2, vai ficar ao quadrado, dividido por 2i, tudo isso dentro da integral. Tudo que é constante sai, então vai sair o w ao quadrado dividido por 8i, vai ficar a integral de x elevado à quarta. Integral de x elevado à quarta, x elevado à quinta sobre 5. O 5 multiplica com 8 por 40. O x vai ser substituído por L, então a energia será igual a w ao quadrado, L à quinta sobre 40i.
É até engraçado essa questão, que a gente já tinha resolvido uma dessa exatamente igual na sala de aula, antes, inclusive, da gente paralisar as aulas presenciais. A gente calculou exatamente essa estrutura aqui em análise estrutural 2, não sei se vocês lembram, em função de Q e de L. Alguém lembra disso? Um de cada vez, gente, um de cada vez. Estou muito preocupado com a falta de participação, gente. Estou muito preocupado. Vamos lá. Calculei energia em função de W e de L, então é basicamente isso. Só que aí, o que a gente tem? A gente pode descobrir a energia de outras formas. É isso que ele está falando aqui. Em vez de olhar para o lado esquerdo, ele olha para o lado direito. Essa segunda etapa aqui do cálculo dele é mais complexa. A gente sabe disso. Se a gente cortar essa seção aqui, olhar ela para a direita, vai surgir aqui uma reação de vertical, vai surgir uma reação de momento. A gente não precisa fazer isso. A gente pode focar para o lado que é mais fácil. Alguém tem alguma dificuldade em calcular a energia, em encontrar esse resultado aqui? Eu acho que vou relembrar um pouquinho, né? Tem que dar uma praticada, né? Certo. Importante praticar, porque além da gente ter visto isso em análise 2, a gente viu um pouco em REMA 1 sobre o esforço normal, e agora a gente está vendo em REMA 2 de novo, ou seja, tem que aprender isso aqui. Voltando lá no conteúdo, porque é isso que a gente desceu aqui só para fazer um exemplo, mas para fechar a ideia, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, o que muda no livro de REMA, tá, gente? Muda que agora, em vez de ele focar em força, ele vai focar em tensão. Então, a energia dele vai aparecer assim, ó. Anota essa fórmula aí, por favor. Energia normal é igual a integral tensão ao quadrado sobre 2E dV. Eu tenho uma nova integral, a gente já tinha visto essa integral lá em REMA 1, tá? Também não é novidade. A gente estuda essa integral lá em REMA 1. Por aqui ele vai passar por todas as energias. Ele começa pela energia de esforço normal, depois ele vai para a energia da tensão de cisalhamento, depois da tensão de flexão, que é do momento fletor, e ele comenta também sobre a tensão de torção. Anotaram essa fórmula aí? Eu anotei aqui. Beleza, vamos embora. Aí ele começa a revisar aqui de novo a tensão de esforço cortante. É o que a gente viu lá no capítulo 7 do livro, lá na N1. Então, tem uma força, isso gera uma tensão cortante, que é essa força dividida por essa área aqui, na qual ela está sendo aplicada. Isso vai gerar um deslocamento que ele parece mais até que a gente chama, em vez de chamar de deformação, agora a gente chama de distorção, porque ele deforma um pouco ali o objeto, girando ele também. Então, ele faz com que o meu cubo ele fique nesse formato aqui. Né? A gente já viu isso também. Aí ele equaciona tudo para chegar na ideia da energia a partir do esforço cortante. Anota essa fórmula aqui, ó. Energia do esforço cortante a partir da tensão. Tá vendo que não tem aqui agora o V ou o Q, né, de esforço cortante. Ele focou só na tensão do esforço cortante. Ele traz de novo a energia a partir da tensão, tá? Pode falar, Gustavo. E o V no intervalo aí, é alguma coisa específica ou é só o intervalo mesmo da sessão? O VV? No intervalo da integral, né? O V é porque é em um volume não definido, é uma integral indefinida. Esse V representa volume, na região de um volume de uma figura. É uma figura V, ou seja, é o volume dessa figura. É o volume de um cubo. Aí, por quê? Porque, muito boa pergunta, obrigado. Aquele dV ali, ele pode ser representado por um dx, dy, dz, certo? É um volume infinitesimal. Então, essa integral simples, na verdade, na realidade, ela é uma integral tripla, tá? Porque eu tenho 3 intervalos. Eu tenho um intervalo de x, de y e de z. Então, ele coloca uma integral simples na região V de uma função dv, ou seja, esse dv vai ser substituído por dx, dy, dz, ou dθ, ou dr, dθ, dφ, de acordo com o que a gente viu lá em cálculo 3. dv
significa três variáveis, x, y e z, em três dimensões. E o B representa a região na qual ele está integrando. Nesse caso aqui, o B representaria esse cubo. É o volume do cubo. Beleza? Vamos embora. Anotar essa fórmula aqui da energia a partir da tensão, esforço cortante, tensão de cisalhamento. A gente vai utilizar essa equação aqui. A gente anota ela aí. Então, a gente já sabe, na verdade, o que significa o G, né? O G é o módulo de elasticidade transversal. Ele é dado para vocês, assim como é dado o módulo de elasticidade. Às vezes, ele pede essa informação. Aí, obviamente, ele não dará no enunciado, mas, via de regra, ele fornece esse dado aqui para a gente. A gente só tem que calcular a tensão e jogar na integral. Vamos lá? Depois... ele cria aqui um conceito de que a tensão multiaxial é porque é quando acontece tensão axial em vários eixos. É o que ele está falando aqui, ó. Eu tenho uma tensão em Z, uma tensão em X, uma tensão em Y. Na prática, a gente não precisa se preocupar muito com isso, por quê? Porque aquilo que a gente viu lá em Riemann 1, a gente pode analisar as tensões de uma forma separada. Então, a gente analisa em Z, usa as mesmas fórmulas nas faces diferentes. Então, essa parte aqui realmente não é muito preocupante, não, mas ele dá aqui uma equação geral dessa situação, em função do coeficiente de Poisson, em função das várias tensões, mas, assim, já dando uma dica para vocês, não se preocupem com isso agora, porque a gente não vai entrar aqui, não. Aqui é uma particularidade, eu quero que vocês entendam o conceito geral. Particularidades, vocês conseguem pesquisar depois em tabelas, em livros, eu quero que vocês peguem a ideia. Quando eu tenho, então, quando eu falo de energia, eu tenho, no nosso conceito lá de análise 2, a gente tem três, a gente foca muito nas três. A torção a gente deixa um pouquinho de lado, a gente foca mais na normal, cortante e de momento fletor. Tudo que eu falei aqui está relacionado com uma outra perspectiva agora de cálculo de tensão. A gente já sabe fazer os cálculos. Só que aqui ele dá as equações para a gente em função das tensões e não das forças, porque ele está falando de resistência dos materiais. Essa equação aqui, ó, vocês já tinham essa integral de 0 a L de n ao quadrado sobre 2EA, né, que ele mudou um pouquinho a ordem, do que a gente está acostumado, ele colocou em ordem alfabética, é exatamente a energia de deformação lá de Riemann 1 e é a energia de deformação mais simples de análise 2. Essa fórmula aqui não é novidade. Ele traz desses dois jeitos. Ele traz desse jeito e desse. Aqui ele só está falando que elas são iguais. Quando o meu esforço normal ele é constante, que é o que acontece muito, eu posso eliminar a integral. Aí vai ficar bem mais simples a minha conta, né? Por quê? Porque eu tenho aí um n constante, ele não está em função de x. Esse aqui é quando o meu n está em função de x. Esse aqui é quando o meu n é constante. Se vocês quiserem anotar e colocar essa observação, eu aconselho. N de x, esse n aqui está dentro de um integral, ele está em função de x, e eu tenho um n para função constante. Tem alguém anotando? Eu posso seguir aqui. Eu tô anotando, né? Só um minutinho, Alberto, tô anotando também. Beleza, vai me dando feedback aí, porque vocês não estão conversando comigo, então eu não sei aqui. Eu vou chegar conteúdo aqui, enquanto vocês não me param. Ô, Roberto, repete para mim lá, por favor. É o NX, o quê? Esse aqui, ó, é quando o meu n não é constante, ele está em função de x, esse de cima. Sim. Esse de baixo é quando o n é constante. Ele não está em função de x, por exemplo. Aqui em cima seria assim, ó, n igual a 5x. Aqui embaixo seria um n igual a 5. Tem nada de x nele, entendeu? Se quiser colocar esse exemplo aí para lembrar. A de baixo é o N é constante, né? N constante. Aí eu não preciso de integral para fazer isso. Essa equação aí é muito utilizada em treliça. Anota isso aí, porque a gente vai usar essa informação. Essa de baixo é muito utilizada em treliça, porque em treliça os esforços normais em cada barra são constantes. Certo? Certo, pode passar.
Bora, então. Agora, eu realmente quero que vocês façam aí. Essa parte aqui do momento fletor a gente já sabe, mas anota ela aí também. E quem está falando agora do momento fletor, a gente vai utilizar isso para os próximos exemplos. Copia essa fórmula de novo, copia essa fórmula aí do caderno de vocês. Essa fórmula é a que vocês mais usaram em análise 2, tá? Mas coloca ela aí só para vocês terem um material aí completo com vocês. U é igual à integral de 0 a L de m ao quadrado dx sobre 2EI. Essa aqui a gente já fez demais dela, né? Essa é a principal equação de energia sobre a perspectiva de intensidade. Ela é a mais intensa em uma viga, em um pórtico. Ela só não acontece em pilares. Ela acontece também, mas quando você tem um momento fletor em um pilar, é uma situação crítica, não é recomendável, né? Porque significa que a sua força não foi aplicada no eixo do pilar. Pode falar, Natanael. A fórmula pode ser assim, né? A energia fica 1 sobre 2, a integral é 0, né? Aí fica m ao quadrado dx sobre a i. Pode. Isso, coloca 1 sobre 2 de fora da integral, né? Fica mais fácil, né? Parece que ela fica mais limpa, né? Uhum. Coloca aí, fica bom desse jeito. Então, bora? Nada disso é novo, então por isso, assim, realmente a gente precisa pegar um ritmo bacana aí, porque eu quero que vocês tentam fazer o exercício, o exemplo. Se vocês fizerem um exemplo, eu já me dou por satisfeito nessa primeira parte da aula, tá, gente? Vamos seguir aqui, então? Você vai fazer um exemplo com a gente, né? Porque pra gente lembrar, né? Vou fazer. Inclusive, eu vou mostrar aqui, na verdade, um agora. Eu quero que vocês copiem o problema e tentam resolver sem olhar e tirar dúvida comigo sem olhar para a tela. Estou até pensando em não mostrar na tela. Eu quero que você me fale as dúvidas, para a gente até colocar aí algumas observações no caderno sobre o que vocês terão que estudar, entendeu? Porque quando a gente olha a resolução pronta, fica tão fácil, né? Não é verdade? Quando a gente vai fazer o conteúdo assim sozinho, a atividade fica bem mais difícil, pensa. É outra história. Então, o que eu quero que vocês façam, ó, na verdade, a gente pode datar até o tempo, os próximos 50 minutos da aula, nesses exemplos aqui que eu vou mostrar agora, nem que a gente fique os 50 minutos em um exemplo só, mas eu não quero fazer para vocês, eu quero que vocês tentam fazer e me falem quais são as dificuldades, até para eu dar dicas para vocês sobre o que vocês terão que revisar. O exemplo 2, a gente já viu como que ele fez e tudo mais. Então, eu queria que vocês fizessem aí o exemplo 3. Determine a energia de deformação por flexão na região AB da viga mostrada na figura 14.11a, com EI constante. A figura é essa aqui, ó. Eu quero que vocês calculem para mim a energia de momento fletor. Opa, perdão, deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar a borrachinha aqui. Eu quero que vocês resolvam essa aqui para mim, gente. Essa estrutura aqui, ó. Calcula, por favor, a energia, calcula as reações de apoio. Aí eu tenho duas seções, M1 e M2. Eu teria que fazer duas integrais. Façam isso aí para mim, por favor. Nem que vocês levem uns 50 minutos, mas vocês precisam fazer isso. Então, aproveita a aula para fazer isso. Esse exemplo aí, para quem tem um livro, ele está na página 524. É isso mesmo. Página 524 e 525. Eu vou fazer uma chamada, deixa o áudio ativado, enquanto eu faço a chamada para facilitar a nossa dinâmica aqui, por favor. Bem na hora que eu falei em chamada, o Natanael saiu. Eu acho que ele não quer presença, não. Eita, complicado. Uma coisa de desligar na cara dos outros, né? Fazer uma chamada, aí o cara sai. Pra ver, a internet tá...
Testa a internet. Ninguém sai no horário da chamada propositalmente, né? Ele não vai sair, não. E 20, 2, controle. Hoje, dia 14 de maio. O Arthur. Gisiel. Gustavo Silva. Gustavo Silva. Tá meio baixo o seu áudio, Gustavo, mas agora eu vi aqui. Camila. Presente. Marcelino. Lucas. Presente. Beleza. Lucas da Costa. Lucas da Costa. Marcela Pereira. Presença. Matheus Reis. Micael dos Reis. Presente. Natanael. Presente. Paulo César Jesus. Paulo Eduardo. Presente. Pedro Henrique Vaz. Presente. Beleza, galera. Se quiser, pode ativar o áudio aí, só para facilitar a dinâmica. Ô, Roberto. Pode falar, Gustavo. Nessa aí é só eu calcular as seções, né, e jogar naquela forma m ao quadrado dividido por 2 aí, não é? Isso. Beleza. Faz ali desse bate com o gabarito, tenta não olhar no livro, por favor. O Lucas saiu da reunião sem responder a presença. Ei, Lucas, foi jantar. Gente, eu vou perguntando para vocês um por um aqui, só para eu saber como é que está aí. Tá aparecendo aqui primeiro para mim, Micael. Micael, tá conseguindo fazer aí? Anota aí o passo a passo, por favor, gente, do que vocês terão que fazer. Oi? Não entendi o que você falou, Roberto. Anota aí o passo a passo. Ah, tá. Reações de apoio, VA e VB. Para calcular a seção 2, na verdade, você nem precisa do VB, mas para calcular a seção 1, você precisa do VA, porque é mais fácil olhar para a esquerda. Vou dar uma dica, Micael. Se você calcular assim, ó, somatório dos momentos em A, encontrar o VB, você fizer somatório dos momentos em A, você encontra o VB. Com o VB, você não precisa fazer somatório das verticais para achar o VA, por quê? É só você cortar na seção 1 aqui e olhar para a direita, e cortar a seção 2 e olhar para a direita também. Mais fácil. Então, primeiro passo, reações de apoio. Segundo passo, seções, seção 1 e seção 2. Terceiro passo, integral. E a fórmula da integral é aquela que eu mostrei para vocês por último, tá? A N2 vai ser só isso, né? Como é que é, Camila? A N2 vai ser só isso, né? De boa, né? Ô, Roberto. A N2 vai ser só isso? Vai, ela tranquilo, você é tranquilo. Não, a N2 ela tem uma diversidade de conteúdo grande, assim. A N1 ela não tem uma diversidade tão grande, porque o conteúdo do capítulo 6 e 7 é extenso, mas é quase que muito da mesma coisa. A gente calcula o momento de tensão de flexão, normal, depois oblíqua, a gente revisa ali as questões de reações de apoio, os momentos, as questões de diagramas, tem nenhum. N2 é capítulo 12. No finalzinho da aula eu vou falar tudo, né? Mas está relacionado com o capítulo 12, tudo que é linha elástica, tudo sobre linha elástica, todos os métodos da linha elástica, para estruturas isostáticas e estruturas hiperestáticas. Ô, Lucas, não tem problema não, você ficou sem presença, mas nada que o conhecimento não pague. Não é não? Acontece, cara. Qualquer coisa que você reprovar por falta, ano que vem tem de novo, né?
Coloquei a, eu coloquei a presença aqui para você, tá? Tá até fazendo piada aqui, o fato de você ter saído bem na hora da presença da chamada. Tem erro não, continua acompanhando a ideia aí comigo. Então, assim, Camila, de uma forma geral, são muitos capítulos para N2. Só que não é todo o capítulo, igual acontece assim, em uma grande parte do capítulo 6 e 7 na N1, não. A N2 a gente meio que vai pincelando em alguns capítulos, sabe? Então a gente pega trechos de capítulos e junta tudo isso na N2, tá? Alguém conseguiu finalizar o exercício? Só para eu ter um parâmetro aqui. Eu mesmo tô olhando de acordo com o livro, sabe, Roberto? Tô tudo de acordo aqui. Pode olhar, né, no livro, porque se eu não fazer assim sem olhar, eu não consigo muito. Poder não. pode, mas não é recomendável. A ideia é que você consiga fazer sem olhar, entendeu? É complicado. Até mesmo porque esse conteúdo não é novo. É um conteúdo que a gente já viu em análise 2. É verdade. E foi até a lista de exercício da composição da nota da N1 de análise 2, né? Quem conseguir finalizar o exercício aí, me avisa, só para eu ter um parâmetro. O livro aí está um pouco diferente do jeito que a gente faz. Toma cuidado com isso. Lá na seção 2 do livro, ele coloca o x2 menos L e leva tudo isso ao quadrado. A gente não faz assim, tá? A gente não faz do jeito que ele fez aí. Tem que tomar cuidado com isso. Depois vai acabar não entendendo, porque vai estar só copiando o que o livro traz pronto. Então, a ideia é que vocês realmente façam da forma que a gente é acostumado a fazer. E a forma que a gente é acostumado a fazer é um pouquinho diferente do jeito que o livro fez aí. Eu queria ter uma noção aí se alguém está quase terminando. Lucas, no caso, Araújo, você está fora de casa, mas você está com caderno, você está rabiscando aí, ou você está só acompanhando pelo celular mesmo? Eu tô só acompanhando, eu trouxe meu computador para não perder as aulas, Roberto. Tá. Depois qualquer coisa me avisa, me manda uma mensagem para eu ficar um pouco por dentro do seu ritmo e do seu desempenho, das suas dúvidas, tá? Não, beleza, eu vou pegar eu posso pegar também a anotação com os meninos. Tá. Gustavo, Marcelo, Lucas Cardoso, Pedro, Paulo, vocês estão. Como é que tá aí? Tudo integral. Tá. Fazendo agora integral. Tô na sessão aqui. Espera mais um pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver travado, me fala, por favor. A primeira parte da aula, se a gente conseguir resolver esse exercício aí, eu já me dou por satisfeito, mas é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida ainda em como resolver isso, significa que vocês terão que correr um pouco atrás desse método aí. Porque ainda falta a gente ver do esforço cortante e do esforço de torção, tá? Cadê o Lucas com as músicas dele, para não ficar nesse clima de silêncio aqui, né? O Jornal Nacional não começou ainda, né? Por isso que vocês não colocaram aí no fundo.
As modas é o Arthur, moço. Ah, é? Do Arthur não, mas já... Ué, Arthur, cadê o Arthur? O Arthur, ele saiu, acho que ele volta, ele pegar um prêmio. Não, eu vou cobrar dele sanduíche, vive postando. Ganhou um sorteio. Quando eu fico parado esperando vocês, começa a dar uma tremedeira danada aqui. Roberto, aí eu posso pegar, né, a seção do meio do apoio B para direita, não posso? Pode. Beleza. Só que aí, o livro fez isso. Mas não cria esse X3 aí do jeito que ele fez, não, tá? Não fala que é X menos L, não. Faz aquele jeito. Como? Só que é L. Então, mas aí, concorda comigo que a distância da seção entre A e B, quando você fez entre A e B, você olhou para a esquerda ou para a direita? Esquerda. Beleza. Aí o seu X cresceu do A para o B, certo? Certo. Quando você fez entre B e C, você cortou entre B e C, ou você cortou, você olhou para a direita ou para a esquerda? É isso que você me perguntou. Você quer olhar para a direita, certo? Sim. Aí o seu X vai crescer de C para B, certo? Certo. Ou seja, quando o seu X1 é igual a L, o seu X2 é igual a L também, ambos estão lá no ponto B, concorda comigo? Sim. Então, beleza, você entendeu isso aí, você entendeu tudo que você precisa saber sobre essa parte. Beleza. Tranquilo, né? O resto agora é continha, que é a integral em si. Certinho. Se vocês tiverem segurança aí, eu posso continuar com o conteúdo aqui, mas eu queria que vocês tentassem finalizar ele, sabe? Para ficar com a missão cumprida. Vocês que mandam aí, se vocês quiserem eu continuo, o que vocês preferem. Natanael, Natanael, Micael, Paulo, que não responderam ainda, Marcela, como é que tá aí? Tentando aqui, Roberto. Tentando aí? Você tá em qual parte aí? Ué, eu tô olhando aqui, igual momento, eu posso considerar 2 momentos, né? Considerar 2 momentos? Pô, você precisa. Momento Para cada uma das 1. sessões, você precisa fazer um momento. É momento 1 e momento 2. Isso. Aí eu considero como PX1, PX2, né? Mais ou menos. O 2 vai ficar só um PX. PX2, menos PX2. Mas a seção 1 aí, que é entre A e B, não. Entre a seção A e B, vai ficar a reação VA. Então é menos PX sobre 2, não, né? Não. A seção 2 aí é só menos PX2. É menos PX2. É a 2, né? A M2. A seção 1 vai ser a reação VA. Quanto que você encontrou da reação VA? A reação VA multiplicada por X. Quanto que você encontrou? É o X1, 2A. No caso é 2A, né? Não? Eu falo assim, quanto que deu o seu VA em função de P? Qual foi o valor da sua reação VA? Esse confunde eu, porque essas letras confundem minha cabeça tudo. Não, faz o seguinte, calcula as reações de apoio. O que eu estou perguntando de VA é a reação vertical em A. Faz somatória dos momentos em A, encontra o VB, faz a somatória das verticais. Eu acho que para você vai ser mais fácil se você fizer um passo a passo aí, entendeu? Não, beleza. Deixa eu pensar. Isso. Faz por partes. Faz as reações de apoio primeiro, para a gente ver se existe alguma dificuldade em reações de apoio. Porque se tiver dificuldade em reações de apoio, não adianta você ir lá na frente e já pegar os resultados diretos. Você precisa desenvolver aí essa dificuldade, sabe? Entendo, não entendo. Vou tentar aqui. Tá.
Marcelo, no seu caso também você está sem caderno, você não consegue resolver também não, só está acompanhando pelo celular, é isso? Não tem uma estruturazinha aí para resolver, para tentar resolver o exercício, não? Entendi. Seria bom pegar uma folha de rascunho aí e dar uma rabiscada, tá? Pelo menos nas reações de apoio e nas sessões. Entendi. Se possível, tento dar uma rabiscada depois, então, tá? É o exemplo 14.3 da página 524. A minha intenção com vocês é que vocês colocassem realmente a mão na massa aí. Querendo ou não, quando eu faço para vocês, as dificuldades acabam ficando um pouco ocultas. Roberto, mas então as minhas integrais vão ficar iguais, não? Porque aqui, ó. Sim, porque o seu VA deu menos P, não deu? Sim, menos P. Sim, vão ficar iguais. Você nem precisa desenvolver as duas, é só multiplicar por Primeiro. 2. É. Desse jeito aí fica bem mais fácil do que do jeito que o livro fez. Porque no mesmo jeito, né? A minha reação deu menos P, só que lá do outro lado fica negativo o momento, então. Por causa da convenção, porque quando eu olho entre A e B, o meu momento é anti-horário. Ele vai ficar menos M1 menos VA vezes X. Isso. E o VA é menos VA vezes X, não, né? Menos P sobre X, porque o VA é menos P. Isso. Aí, ou seja, M1 igual a menos PX. Isso. Como o meu x1 vai variar de 0 a L, assim como o meu x2 também vai variar de 0 a L e também é P, eu teria exatamente a mesma integral. O mesmo intervalo com a mesma equação. Então, eu nem preciso desenvolver as duas integrais. Eu estruturo as duas, mas eu faço só uma e multiplico por 2, né? Quando eu tenho duas integrais iguais, eu transformo elas em duas vezes uma só. Então no caso eu coloco duas vezes a integral. Duas vezes a integral de 0 a L de, abre um parênteses, menos px, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado, dividido por 2EA, 2EI. A integral fica menos p ao quadrado sobre 4i. Só que você tira esse menos, porque quando ele eleva ao quadrado, ele some. Tá, entendi agora. Por isso é importante colocar um parênteses aí, tá? Bateu o quê, Roberto? Bateu? Beleza. Só mais um resultado. Se mais alguém aí conseguir finalizar, a gente continua aqui. Pelo menos 2. No caso aí, Gustavo, se você quiser aproveitar enquanto você espera, faz o exemplo 14.4, que é o nosso próximo passo aqui. Às vezes é até bom ser liberado mais cedo do intervalo, vamos dizer assim. Ok. Eu vou em meu quadrado, velho. Mais alguém? Tá quase? Como é que tá aí? Pedro? Paulo? Tô na última integral aqui. Tá.
Terminei aqui também. Fechou? Bateu? Bateu. Da mesma Bora, coisa, então. né? As duas? É a mesma coisa das duas, na verdade é só somar. Uhum. Porque, na verdade, o resultado é a soma das duas, né? Uhum. Vamos lá então, gente? Mais alguém está terminando? Quer que eu espere? É só uma questão de ver com vocês se está tranquilo. Então, olha só. Vou continuar aqui. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá? O resultado, então, é P ao quadrado dele ao cubo sobre 6EI, certo? E essa energia é a energia que a gente chama aí sobre a tensão de flexão, tá? Essa tensão de flexão, deformação por flexão, está relacionada ao momento fletor, e tem também, nesse caso aqui, teríamos que fazer o esforço cortante. Teríamos que fazer. Existe uma energia de deformação aqui, ó, da tensão de cisalhamento. Existe, porque esse P corta a viga, o VB corta a viga, o VA corta a viga. Então, eu tenho energia de tensão de cisalhamento aqui, causada pela tensão de cisalhamento. Mas a gente já sabe que ela é quase que desprezível. Mesmo assim, a gente precisa aprender a calcular isso. E a equação dela é essa aqui, ó. Essa é a equação do efeito da cortante. Anota ela aí, por favor. U é igual a integral do 0 a L de um F de S, V ao quadrado, dx. Aquele que chama de esforço cortante, o V. E o F é o fator de forma. Esse fator de forma é fornecido para vocês, ele vai ser dado para vocês de acordo com a geometria da figura. Se a seção transversal é um retângulo, se ela é circular, cada um tem um valor. Anota essa fórmula aí, por favor. Energia causada pelo cisalhamento Roberto. transversal. Mano, 14.4 não é momento mais, é cisalhamento, né? Determina a energia de deformação, mas causada pelo cisalhamento. Então, continua sendo energia, tá? Só que não é de momento fletor. Entendi. Tá? Ela é até legal, Gustavo, porque a gente vai usar essa informação aí. A conclusão aqui antes do intervalo, de acordo com o meu planejamento, é exatamente a comparação do resultado do exemplo 14.4 com o resultado 14.2, tá? Roberto. Oi. Onde esse fator Fs é dado? No caso aqui, ele foi dado na solução do exercício, no 14.4. Sim. Ele é fornecido, ele é tabelado, isso aí. Por exemplo, em um concurso, às vezes pode ser que ele não te dê isso, né? Você tem que saber. Por exemplo, repare que na 14.4, qual que é a seção transversal dela? Um quadrado. Um quadrado. Para um quadrado, o nosso fator é 1,2, que também é 6 sobre 5. Tá? Tá tabelado? Eu vou dar uma pesquisada, eu não lembro de cabeça. Eu sei que está lá no capítulo 7. Mas eu não lembro de cabeça qual é a página que mostra essa tabelinha dos valores, tá? Vou dar uma procurada aqui enquanto vocês resolvem esse exercício aí. Beleza. Então, o que eu preciso que vocês façam aí é calcular agora a energia, utilizando essa fórmula, do exemplo 14.4. Determine a energia de deformação na viga em balanço, decorrente do cisalhamento, se a viga tiver seção transversal quadrada e for submetida a uma carga distribuída uniforme dado. Olha aqui, ó. É essa viga aqui, ó. Eu quero que vocês calculem a energia de deformação causada pela cortante, ou seja, pelo cisalhamento dessa viga em balanço. Eu tenho um engaste aqui e uma carga distribuída retangular. Façam aí, por favor. A resposta está até aqui em cima para vocês compararem o gabarito. Essa aqui ela é mais curtinha, então faz ela rapidinho aí, por favor. Ó, já está até a resolução aí na página. Ela é realmente bem mais curtinha, porque, teoricamente, a gente já sabe qual é o valor da seção aí naquele ponto. Se não souber, faz de novo. Calcula a seção, calcula as reações de apoio. Tenta bater com o gabarito aí. Deixa eu procurar aqui a tabela.
Lucas. Capítulo 7. Alguma dificuldade aí, gente? Está fluindo? Como é que tá? Me atualiza aí. Roberto, Oi. o meu. Deu a mesma coisa. Ficou diferente do livro, mas é a mesma coisa. Porque eu usei o ponto 2, né? Eu não usei o. O que ele usou aqui? Deixa eu ver. Ele usou 6/5, né? 6/5, aí você usou 1,2. Aí se eu não deu uma fração, deu um valor decimal, Aí se dividir dá, né? ficou 0,2, W ao quadrado, L ao cubo, é? É. Tá, beleza. É um quinto, né? Isso. Agora eu vou pegar o seguinte, aproveitando, deixa eu criar um parênteses aqui. Ô, Gustavo, faz o seguinte, ó. Lembra do resultado lá deixa eu ver aqui. 14.2, ele tinha encontrado uma energia lá. Olha para ela, por favor. Dá uma comparada na ordem de grandeza do L. Qual que é o L? O L está acompanhado de qual potência lá no exemplo 2? Na energia já? Na energia. L é o cubo, né? No exemplo 2, L é a quinta. Viu aí? Ah, tá. Depois que. Isso. Vamos comparar a ordem de grandeza dos resultados. Gente, mais alguém terminou? Meu planejamento aqui era chegarmos no ponto de compararmos os resultados do exemplo 2 com o exemplo 4. Eu vou falar aqui, depois vocês terminam o exemplo 4, e aí eu falo de novo, se for necessário. Quando eu olho para o resultado da energia, eu vou até fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer aqui uma coisa legal. Esse resultado que está aparecendo à esquerda é o resultado da energia do exemplo 2. Está aparecendo aí para vocês, não está? A tela dividida ao meio? Sim ou não? Tá aparecendo só do 14.4. No meu. Tá. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo, que aí dá certo. Deixa... Porque às vezes alguém não tem um livro. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vou parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Deixa eu ver se ele deixa eu editar o compartilhamento. Não, eu tenho que interromper e começar de novo. Espera aí. Quando aparecer aí, me avisa, por favor, gente. Apareceu aqui não. Beleza, olha aqui, ó. Esse resultado aqui, da esquerda, é o resultado do exemplo 14.4. Ó, 14.4, vou deixar aqui assim, ó. 14.4 eu tenho W ao quadrado, L ao cubo, dividido por 5GA. Quando eu passo do capítulo do exemplo 2, eu tenho esse resultado aqui, ó. Não vai dar para visualizar o exemplo 2 porque ele ficou na outra página. Mas esse resultado aqui, ó,
é o do exemplo 2. Qual que é a diferença entre eles? A estrutura é a mesma, só que aqui, no exemplo 2, ele está querendo a energia de deformação do momento fletor. E nesse aqui, ele quer a energia de deformação sobre o efeito do cisalhamento. E a gente sempre falava que um era muito maior do que o outro. Vamos comparar agora. Acompanha comigo o raciocínio. A energia do cisalhamento deu W ao quadrado. A energia do momento fletor deu W ao quadrado também. Então, não houve diferença nessa ordem de grandeza da carga distribuída aqui, ó. W ao quadrado e W ao quadrado. Só que aqui na cortante, eu tenho um L à quinta e um L à terceira, um L ao cubo. E do momento, eu tenho um L à quinta. Ou, em outras palavras, se o L for 2 metros, aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho 32. Certo? Se for 3, aqui eu tenho 3 vezes 3, 9, 27. Aqui eu tenho 9, 27, 81, 243, é isso? 200, não, mais, né? 600, 729? Quanto que é 3 à quinta? 243, é isso mesmo, 243. Ou seja, enquanto, se ele for de 2, beleza, esse aqui é só 4 vezes maior do que esse. Mas se a minha viga fosse de 3 metros, eu teria aqui uma ordem de grandeza. Quanto maior é o comprimento, maior será a minha diferença. Teria aí 9 vezes e eu vou aumentando, né? Está relacionado com a ordem de grandeza dele. O 5 com o 40, ele dá uma diferença de que esse está dividindo por um número maior. Só que, o que acontece? Quando eu comparo o G com o E, é quase a mesma coisa. A ordem de grandeza do G e do E não é muito diferente, não. É semelhante. Mas o A com o I é muito diferente. Né? A inércia de uma figura é muito maior do que a área dela. Tanto que, para calcular a inércia de um retângulo, por exemplo, a inércia de um retângulo é pH ao cubo sobre 12. E a área de um retângulo é BH. Ou seja, eu tenho ali um H ao quadrado sobrando, quando eu comparo um H ao quadrado sobre 12, né? Sobrando, quando eu comparo a inércia com a área. Então, gente, esse resultado aqui, ó, via de regra, é sempre maior do que esse, ó. Existe até alguns estudos que mostram alguns casos mais comuns, está na ordem de grandeza de 1 para 20, por aí vai. Né? Se a gente tivesse aqui os dados, os valores reais aqui dessa estrutura, aconselho vocês a fazer um exemplo e pegar uma estrutura qualquer, encontrar um G e um E comum e calcular qual que é o A dessa e qual que é o I dessa e comparar os resultados. Vocês vão ver a diferença. Para o meu planejamento, eu queria chegar nesse ponto aqui, antes do intervalo. Então, como a gente já chegou nisso, o que eu gostaria que vocês me falassem? Eu gostaria que vocês destacassem para mim quais são as maiores dificuldades de vocês nesse tipo de exercício aí, gente. Me fala, por favor. Vamos trocar uma ideia aqui. Quando vocês pegam para resolver esse exercício aí, qual que é a parte que vocês têm mais dificuldade? Pode, fala um por vez. Fala o Pedro, depois o Camila, Gustavo, Natanael. Fala, conversa comigo. Eu vou saber as dificuldades de vocês aí. Eu vou ser bem sincero, eu ainda estou tendo dificuldade em reação, você acredita? Eu acredito, olha. Deixa eu fazer um negócio aqui, Natanael, só um minuto, cara. O problema de você ter dificuldade em reação, Natanael, é que na verdade não é um problema, é só uma dificuldade, mas aí a gente não consegue saber se você vai ter dificuldade nas outras partes lá na frente, sabe? Sim. Então, quando a gente estiver resolvendo esse exercício, eu gostaria de te dar uma dica. Se você tem dificuldade em reação, durante a aula, pula essa parte, usa a informação do livro, das reações que ele te deu, e tenta fazer as outras partes para você saber se vai ter dificuldade lá também ou não. Senão você vai ficar sempre travado na reação, entendeu? Entendi. E aí você não aprende as outras coisas que você poderia ter mais facilidade do que reação, por exemplo. Uhum. Então aqui na aula, a gente faz o oposto do que a gente tem que fazer em casa. Na aula, a gente usa a informação que a gente tem dificuldade, para a gente acompanhar o raciocínio, para a gente tentar fechar o exercício. Então, por exemplo, não, eu comecei o exercício e terminei o exercício, mas essa parte aqui eu não sei. Então, essa parte eu vou estudar. Essas outras que eu fiz sem olhar, eu não preciso estudar. Na aula, você tem que fazer assim. Então, eu
eu queria até... Eu já sabia, tá, Natanael? Eu já sabia dessa dificuldade aí. Mas eu queria confirmar isso, tá? Eu sei que outras pessoas também têm dificuldade nisso, só que aí a minha questão agora é a seguinte: para depois do intervalo, a gente vai para outro capítulo, outra ideia, mas é bem mais simples, A gente usa o que a gente já viu. Esse é que é o problema. Talvez vocês terão dificuldade depois do intervalo também. Por quê? Porque a gente vai utilizar os conceitos que a gente acabou de revisar aqui, ó, de tensão de flexão normal, tensão de cisalhamento. Então, o que eu preciso saber, Natanael, é o seguinte: será que é só reação? Será que você teria dificuldade de seções também? Será que o cálculo da integral em si, quando você substituísse lá, você conseguiria desenvolver a integral? Então, o que eu preciso que você faça é o seguinte: pega esse mesmo exercício, depois, em casa, usa a informação da reação de apoio, que ele deu no livro, e continua o exercício. Vê se você vai travar. Travou? Anota onde você travou e faz esse levantamento para a próxima aula você me falar, entendeu? A gente precisa desenvolver essa dificuldade aí, cara. Você vai ter que fazer essas reações de apoio. Tem que praticar. Eu sei que é fácil, só que não sei o que acontece, tem hora que trava na minha cabeça e não sai nada, entendeu? Assim, ó, Natanael, eu sei um pouco aí da sua vida pessoal no sentido do seu trabalho. Então, quando a gente está muito cansado, às vezes tem isso também, sabe? Verdade. A gente acaba travando uma coisa que é simples porque a gente está exausto. Mas aí, o que você tem que tentar? Tenta praticar um pouquinho mais as reações de apoio. Cara, se você fizer uma reação de apoio por dia, acabou, cara. Uma reação de apoio por dia. Pega uma viga, uma carga distribuída e uma estrutura em balanço. Vai lá e calcula as reações. Depois uma estrutura biapoiada, calcula as reações. Uma viga biapoiada em balanço, calcula as reações. Uma por dia. Já garanto para você que na próxima aula você não vai ter mais dificuldade em reação de apoio. Não, beleza. Obrigadão mesmo, Roberto. Beleza. Vamos lutar por isso. Quem mais, gente? Tem dificuldade onde aí? Pedro conseguiu terminar? Lucas Cardoso conseguiu terminar? A Marcela e o Lucas não vou perguntar porque eles estavam pelo celular. O Gustavo tinha falado que tinha terminado. O Micael saiu. A Camila também está acompanhando pelo livro. Camila, quais são suas dificuldades? Assim, baseado no do Natanael também, né? Que é um pouco de reação de apoio, mas praticando mesmo, né? Para aprender. Mas sempre para esse lado mesmo, né? O começo dela. Quando a gente tem dificuldade em alguma coisa, ou quando a gente tem medo de errar, ou quando a gente estuda disciplinas que não é muito a nossa praia, a gente tem uma tendência de meio que fugir da disciplina. Assim. A gente fica na defensiva. Então, a gente nem começa. Por quê? Porque a gente fala assim, eu já sei que eu não vou conseguir mesmo, então nem vou começar. E, às vezes, a gente vai ter que enfrentar um pouquinho mais esse bloqueio aí. O bloqueio de participação na aula e o bloqueio de tentar resolver o exercício, por mais que ele pareça difícil. Então, esse exercício, ele envolve aí, basicamente, 3 etapas. Reação de apoio, seção e integral. O Natanael, vou dar o exemplo do Natanael, mas o seu exemplo também, Camilo, talvez vocês nem tentaram, porque, tem dificuldade em reação, que é lá no começo. Tem dificuldade em reação? Tem, beleza. Durante a aula, usa o que o livro deu. Mas tenta fazer também a integral, desenvolve a continha da integral do jeito que está no livro, para ver se vai ter dificuldade, entendeu? Não, tem dificuldade mais em reação de apoio que na integral. A integral que eu consegui. Beleza, então, 3 problemas, né, um problemão gigantesco, vocês dividiram em 3 problemas, e vocês vão perceber que, na verdade, aquele problema gigante, ele vai se tornar aí um problema pequeno, ou talvez 2 problemas pequenos. Reação de apoio e seção, reação de apoio integral, sabe? Sempre a gente tem mais facilidade em alguma coisa do que em outra, então vocês têm que saber quais são essas facilidades que vocês terão, porque senão vocês vão ficar travados no exercício inteiro, aí é prejuízo. Aí vocês não vão acompanhar nada da aula, e depois fica muito difícil recuperar isso. Por quê? Porque depois você vai ter que fazer tudo de novo, você vai ter que pegar todo o conteúdo, todo o exercício e responder ele desde o início. Aí fica quase que impossível, fica muito distante da realidade. Aí a turma vai e a gente fica. No fim das contas, é exatamente isso que acontece. Né? Então, vamos tentar desse jeito. Esses exercícios são 3 etapas. Não sabe reação de apoio? Pega o exemplo resolvido do livro, usa aquela informação e continua.
Faz a seção, sabe fazer a seção? Sei fazer a seção. Faz integral, sabe fazer integral? Sei fazer integral. Tenta, vê se bate. Bateu? Beleza. Você já sabe que é só focar na reação de apoio que o seu problema vai ser resolvido. Mas se vocês não tentarem, aí fica impossível alcançar vocês e quase impossível vocês alcançarem a turma, né? Roberto, reação de apoio, assim, a maioria eu sei, mas tem algumas que eu não sei, entendeu? Aí complica mais. Tenta identificar o padrão. A interpretação também, é igual eu falei para você, a interpretação dificulta muito. Mas é igual você falou, né? A gente tem que praticar em casa também. Tem que estar buscando, né? Porque só assim para aprender mesmo. Tenta identificar o padrão das dificuldades das reações. Quais são as reações que você consegue fazer e quais são as reações que você não consegue, entendeu? Pega uma listinha de uns 10 exercícios de reações de apoio e faz os 10. Vê qual que você consegue e vê qual que você não consegue. Depois tenta identificar o padrão. Qual é o tipo de estrutura que você não está conseguindo calcular as reações de apoio. E aí me fala que a gente bola aí um plano para você aprender essas que vocês têm mais dificuldade, tá? Finalizar aqui o conteúdo de energia antes do intervalo que eu tinha me programado é o seguinte, deixa eu voltar aí. Só para um último comentário. Quando a gente fala em energia, a gente já revisou aí normal, que é aquela mais tradicional de todas lá de Riemann 1. Agora a gente acabou de fazer a cortante de tensão aceleramento e a gente fez o momento fletor. Só que existe uma outra, que é a do próximo exemplo, que é o efeito de torção. A torção a gente não viu ainda, a gente vai estudar ainda na próxima aula, talvez na outra. Então, torção é quando eu tenho um objeto que recebe um momento concentrado na seção transversal dele. Vou explicar para vocês. Você pega aí a caneta, e segura a caneta de um lado. Tá? De um lado da caneta, segura ela. Pega o outro lado e aplica um momento na seção dela. Não é um momento de aplicar uma força aqui e gerar um momento, não. Não é o tipo de momento de torque. É um momento de rotação na seção, ou seja, eu vou torcer a minha caneta. Esse efeito de torcer a caneta é causado... Opa! Torcer a caneta aqui, ela desmontou, tá vendo? Essa ideia de causar uma torção no objeto não é tão estranho, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente torce um pano, quando a gente quer tirar o líquido dele, né? A gente está lavando a casa, todo mundo aqui é muito prendado, lava a casa dos pais, quem mora com os pais, lava a casa, a sua própria casa quando mora sozinho. Então, quando a gente vai lavar a casa, o que a gente faz? A gente torce o pano. Quando a gente vai torcer o pano, a gente faz alguns movimentos de uma forma diferente, mas na íntegra a gente procura o mesmo resultado, que é fazer um efeito, ou a gente firma de um lado e torce do outro, ou a gente aplica momentos que são opostos, ou seja, para eu torcer um pano, eu tenho que aplicar de um lado o momento anti-horário e do outro lado o momento horário. Isso não é tão difícil de perceber. Concorda comigo? Alguém não entendeu isso? O Roberto... Qual é o movimento da mão quando eu vou torcer um pano? Uma vai no sentido horário e a outra vai no sentido anti-horário, certo? Certo. Porque geralmente toda estrutura, seja ela viga, pilar, toda estrutura em si, ela vai sofrer um momento de torção, momento fletor, né? Todos esses que a gente citou, em toda estrutura, ela vai ter essas forças, tensões aplicadas sobre elas. E cabe a gente saber qual que é, né? Isso. Uma análise que a gente tem que ter, né? Todas acontecem ao mesmo tempo, algumas com mais intensidade do que as outras, e tem situações em que a intensidade é tão pequena que ela pode ser considerada desprezível. Eu estava vendo com o Matheus, o professor que dá aula de concreto, né? Uhum. A gente estava vendo que a gente tem que calcular direitinho, porque senão Ele falou o nome, eu esqueci como é que era o nome, era... que o engenheiro lá colocou a mais, sabe? Não tinha necessidade, porque acaba a gente gastando mais. Não precisava colocar essa parte na estrutura lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Na questão de analisar, igual a gente está estudando remo, análise. Tem que tomar cuidado, porque o superdimensionamento também pode ser um problema. Lembrei agora o nome, é costela. Colocou Costela. uma mais. Entendi.
e aí deixa a minha estrutura um pouco mais rígida do que o necessário e ela acaba rompendo com mais facilidade, na verdade. Gente, só quero que vocês anotem a equação da energia causada pela torção. Anota, por favor. Essa integral de 0 a L de um T ao quadrado, que é o valor da torção naquela seção, dividido por 2GJ. O J é o momento polar de inércia. O momento polar de inércia, para quem não lembra de mecânica, é a soma do IX com o IY. Quem lembra disso? A gente viu isso lá em mecânica. Acho que a turma do terceiro, você, Pedro e Gustavo, fizeram mecânica comigo, não fizeram? Sim. A gente calculava o IX e o Y, depois para calcular o J, a gente somava os dois resultados. Vocês lembram disso? Eu lembro disso, velho. A tabelinha que a gente fez ainda. Das figuras Inesquecível. Exatamente. Achou que nunca mais ia usar, tá vendo? Olha aí, ó. O mundo gira, cara. Mas tinha no eixo, tinha fora do eixo ainda, era uma beleza. Belezura. Anota isso aí, coloca a legenda. A gente vai guardar essa aqui. Então, o exemplo 5, pode fazer o eixo tubular está engastado na parede, submetido a 2 torques, determina a energia de formação armazenada no eixo decorrente dessa carga. Aqui, qualquer dificuldade aqui desse exercício, calcular o J. Calcular o J. Quando a gente fala em efeito torsor, quase que via de regra, a seção ela é circular. Tem sempre que ser circular? Não, eu posso ter uma seção retangular recebendo o efeito torsor. Mas a seção circular ela é a mais eficiente para o efeito de torção. Ela é a mais eficiente. E, inclusive, ela pode ser até vazada, tá? Porque vocês vão lembrar que o momento de inércia, o momento polar de inércia, está relacionado com um raio maior, que eleva a quarta, menos um raio menor, que eleva a quarta. Então, se o meu raio maior, por mais que eu tenha ali uma coroa, o que é uma coroa? Só uma borda, e essa estrutura é toda vazada, até como aquele modelo da ponte de macarrão, que o pessoal que fez aí, modelo vazado, modelo oco, ele é talvez até mais eficiente do que a seção maciça, porque a maciça você vai gastar mais material que poderia ser redistribuído de uma forma melhor. Então, o efeito torsor acontece, basicamente é o efeito torsor que rompe a ponte de macarrão. Tá? Vai dar uma estudada sobre ele. A dificuldade dele é calcular o J, e quando eu tenho um efeito torsor constante, não preciso de integral, assim como todos os outros casos, e o J nada mais é do que aquela tabela que a gente fez, que vocês até desenvolveram. Então, depois que eu calculo o J, depois é basicamente só substituir as informações. Aqui eu tenho um momento torsor de 40 newtons vezes metro, e aqui um momento torsor de 55 newtons vezes metro, ou seja, eu vou ter que fazer aqui 2 seções. A gente não viu torção ainda, então a gente meio que vai deixar isso aqui de stand-by, tá? E aí depois a gente volta nessa ideia, a gente calcular a energia de deformação do efeito torsor, quando a gente estudar um pouquinho sobre o efeito torsor. Mas o princípio é o mesmo. Eu separo o meu objeto em 2, faço 2 seções, calculando qual que é o torsor em cada uma dessas seções, substituo na integral, que ele até tirou a integral aqui, deixou y de t, e encontro aí um valor de 233 microjoules. Tá? Isso aí Só para a gente... né? Repete, Camila. Também faz parte da engenharia mecânica, né? Que... Muito na engenharia mecânica. Só para a gente finalizar esse conteúdo, assim, a gente passou um pouquinho do horário, mas só para a gente não voltar nesse capítulo depois do intervalo, anotem aí, por favor, quais são os exercícios que eu quero que vocês desenvolvam para esse capítulo. São os exercícios do capítulo 14, da página 528. Três, 7, 8, 9, 10, 11. Três, 7, 8, 9, 10, 11. Fechou? Fechado. Então, beleza, galera. A gente volta aí daqui uns
12 minutinhos, mais ou menos, tá? A gente vai voltar estudando um conteúdo até muito, muito legal, assim. É um conteúdo que a gente vê a engenharia mais de perto, fica mais... para já adiantar com vocês, é o capítulo 11. Bem, eu gosto muito desse, assim, gosto muito da forma que esse capítulo é apresentado aí no livro. Quem quiser já dando uma folheada, tá? Então, depois do intervalo, capítulo 11. A gente vai pincelar aí alguns tópicos do capítulo 11, tá? A gente vai estudar alguns tópicos. Outros, a gente é mais utilizado em engenharia mecânica. Então, a gente vai focar aí mais na parte que interessa pra gente, tá? Até daqui a pouco, então, gente. Tá.